Reconhecida como doença ocupacional desde 1º de janeiro de 2022 pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, a síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastantes que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Eu sou Priscila Paiva e esse é o Conexões, Conectando Saberes. Hoje nós vamos falar sobre síndrome de burnout e para isso eu vou convidar a minha amiga analista junguiana, Alaine Lino. Vamos aguardar para ver se a Alaine já está chegando aqui. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Leandro. Alaine já está aqui, ó. Deixa eu convidar. Pronto. Tudo certo? E aí, pessoas? Boa noite, Elaine. Boa noite, Priscila. Boa noite, pessoal. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. E pelo convite, Muito obrigada por aceitar o convite. E na parceria, né, Priscila? Porque eu e Priscila, nós somos já parcerias, a gente troca muito sempre, né, Priscila? Mas agora o pessoal vê. Com certeza, agora ao vivo, né? Porque assim, a Alaine, né, minha querida amiga, sempre é consultora aqui do Conexões, Alaine. Porque eu falo, Alaine, o que é isso aqui? Eu ouvi falar, né, sobre isso. Eu vou lá e pergunto a ela me esclarece. Estou sempre perguntando sobre saúde mental, sobre autoconhecimento, e agora ela está aqui conosco. Boa noite, Gleice. Boa noite, pessoal. Então, deixa eu me apresentar aqui, né? Porque a Priscila me conhece, mas vocês não. Meu nome é Alaine, né? Eu trabalho com psicoterapia da abordagem junguiana, como analista. Né? Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre burnout, que é uma questão, assim, tanto que tem CID para ela, né? Entrou no Código de Doenças pela OMS, porque é como se fosse uma pandemia aqui no Brasil, né? Acho que é o segundo país, né? Isso, Priscila? Me Isso corrige aí. é. Gente, a gente ficou até um pouco atrapalhada aqui, desnorteada, avisamos, né, os amigos, por conta do temporal que estava caindo no horário marcado às 8 horas, então a gente ficou naquela, né? E aí, vai ou não vai? Graças a Deus, né? Passou, tá tudo certo, estamos com internet, que era um medo nosso, né? Cair, de repente, no meio da live a internet. Então, né, a gente está aqui se situando, é bom que eu acho que, de repente, até um horário melhor para o pessoal. A Alane falou agora, mencionou, né, o segundo país, porque a gente traz aqui hoje esses dados, né, que o Brasil é o segundo país com mais casos, supera países como Estados Unidos e Alemanha. Tá atrás apenas do Japão, que tem 70% da população atingida pela doença. Esses dados, né, dizendo, informando que a doença comete 30% dos trabalhadores brasileiros, ele é um levantamento da ISMA. É um nome internacional, mas a sigla é ISMA, é uma associação internacional voltada à pesquisa e ao desenvolvimento da prevenção e tratamento do estresse no mundo. A gente, assim, pelo menos para mim, que sou de fora, Alaine, percebo que está tendo um crescimento, eu acho que uma movimentação, graças a Deus, né, sobre esses levantamentos também para prevenir as questões da saúde mental, do estresse. Eu até falei ainda há pouco com uma prima. É importante falar, quando eu mandei, né, a informação e que as pessoas vão respondendo, ai, que bom abordar, né, esse tema. E aí ela, de repente, entrando aqui, até menciona que falou que estava assistindo uma série de vídeos no YouTube sobre isso. Então, é um tema muito importante e também algumas pessoas ainda não conhecem. Aí depois você fala um pouquinho sobre isso, né, na visão. Mas eu queria que você pudesse explicar para a gente, primeiro, um pouquinho do seu trabalho, de uma maneira, né, numa linguagem simples. De repente, alguém, quem é essa, né, Alaine? É analista junguiana, o que isso quer dizer? Então, vamos lá, gente, assim, de uma maneira bem simples, tá? Porque a teoria ela é imensa, né? Quem fundou, né, a teoria junguiana foi o Carl Gustav Jung, tá? Ele estudava, era um psiquiatra suíço, médico, filho de pastor e mãe médium, e ele sempre foi um curioso pela mente humana, pela psique. Tá? Dentro da psicologia analítica, a gente considera a psique, né, a mente humana, o conjunto tanto da consciência, tá, dos fatores conscientes, quanto dos fatores inconscientes. Só que dentro da psicologia analítica, a gente considera, divide o inconsciente em inconsciente pessoal,
que é aquilo que das nossas vivências pessoais, né? A nossa vida ali, coisas que a gente esqueceu, simplesmente porque a consciência não deu conta, ou a nossa consciência inibiu, porque a gente acha errado ou imoral, vai ali para o inconsciente pessoal, né? Tem a ver com a história pessoal do indivíduo, como o nome já diz. E a diferença é que ele também considera o inconsciente coletivo, que é um conjunto de instintos, arquétipos, né? Que entrou um pouco em moda por aí, muitas pessoas falando, fazendo memes, sem entender muito bem o que é isso. Mas é como se fosse toda a história da humanidade, e isso afetasse a nossa psique inconsciente. Por exemplo, vou dar um exemplo bem facinho aqui para a gente entender inconsciente coletivo. O arquétipo materno, né? A gente não tem acesso ao arquétipo em si, porque o arquétipo, ele é algo que não tem como a gente acessar. Como a gente vê por aí falando na internet, não tem como o negócio de ativar arquétipo, não existe. A gente tem contato apenas com a imagem arquetípica, com a figura materna. Que aí a gente tem a Nossa Senhora, enfim, né? Arquétipo materno, por exemplo, que é o arquétipo mais conhecido, vamos dizer assim, né? As deusas, é uma imagem arquetípica, tá? Então, assim, só para a gente pontuar, não vou entrar muito nesse assunto para não ficar complexo demais, mas a psicologia analítica, ela vai considerar esses fenômenos do inconsciente e tentar aproximar, né? Os símbolos, né, que o paciente vem trazendo através do seu sintoma para a consciência, para trazer um pouco mais de integridade para ele, né? O Jung tinha muito essa questão de considerar o ser humano como algo, como um potencial, né? De vir a ser, como alguém que nasce com todas as potencialidades que só precisa integrar. Luz, sombra, né? A gente não considera nada como exatamente mal, mas talvez não tão integrado assim à consciência. Então, as doenças, por exemplo, que a gente fala de burnout, é considerado um símbolo, sintoma é símbolo. A gente vai olhar por esse lado. Essa questão do inconsciente, você começou a falar de arquétipo, eu já fui aqui conectando com várias coisas que eu vou vendo por aí. Você sabe, mas aí é um papo para uma outra live, né? Mas a questão do inconsciente coletivo, só para que eu compreenda e acredito que talvez alguém possa ficar em dúvida, seria como se fosse algo sutil, né? Que não tem como você ter certeza, mas é como se fosse assim. A gente aqui como brasileiro tem também esse, né? Como povo tem esse inconsciente. É isso, né? É como isso, correto. Algo que fosse comum, algo que fosse comum para todo mundo. Você já vai nascer, tanto que, assim, eu não vou, aqui não tem como a gente detalhar, mas de maneira simples, por exemplo, quando está na Copa, a gente é atingido por essas questões, sabe? Essa questão do coletivo consegue até contaminar, né? A gente, esses fenômenos. Isso. Se você nasce no Brasil, você é contaminado com os movimentos de massa, vamos dizer assim, né? Ou então como se fosse assim, eu nasci no Brasil, eu gosto de rock, mas eu dou uma sambada. Tô brincando assim. Você tá imerso nisso, e isso vai dizer muito, né, sobre a forma que você vai se desenvolver esse aspecto individual. Eu quis fazer uma brincadeira no sentido de que às vezes não é que você gosta, né? Não é o caso aqui, né? Só dei um exemplo assim para a gente conseguir ilustrar isso aí que ela está falando, né? Mas vamos supor, você não gosta de algo, não concorda, não pensa exatamente, mas você está inserido nesse como brasileiro, né? Nesse inconsciente coletivo e acaba de certa forma sendo influenciado, seria mais ou menos por aí, sim. Assim, sentindo. Esse aspecto da maternidade, né? Tem os arquétipos da grande mãe, mas a mulher, por exemplo, vai ver a maternidade cada uma de uma maneira única. Não necessariamente a maternidade, né, tendo o filho, de maneira simbólica mesmo, esse maternar. Vai atingir ela de uma maneira, né, de uma maneira individual. Assim, não vou me adentrar muito nisso para não ficar complexo demais. Mas, enfim, aí trazendo para o nosso assunto, do burnout, é um fenômeno coletivo que diz respeito ao trabalho. E no Brasil, olha, é o segundo maior. E depois do Japão, isso é muito significativo. Muito significativo. Então, assim, né, como sociedade nos atinge essa relação com o trabalho, né? A gente tem isso dentro da gente, isso está atingindo também por uma questão social, também a gente não pode esquecer da questão social. Tem uma grande crítica aí, né, em relação ao trabalho, como a gente flui no nosso trabalho, a falta de qualidade, muitas das vezes.
Só que isso vai atingir o indivíduo de maneira única, de maneira individual. Mas tem esse fenômeno coletivo também da precarização do trabalho, né? E da forma como a gente enxerga o trabalho. Sim. Depois, mais para frente, você deve trazer isso, essa visão, né, da causa, do porquê, do motivo. Mas, de uma maneira geral, você percebe isso nas suas consultas, essa questão desse excesso do trabalho, sente esses dados, né? Porque, às vezes, até a Gleice, que está aqui, ela falou uma vez, quando a gente falou sobre a ansiedade, ela falou, aí eu vejo mais angústia no consultório. Então, às vezes, a pessoa confunde, não sabe o que é angústia e o que é ansiedade. Você sente essa, né? A doença comete 30% dos brasileiros. Você sente isso na tua terapia, na maneira, no teu atendimento? Ou é algo que você está observando através desse dado, assim, recebendo isso, é que você, né, tá também refletindo? Você acha que precisa ser mais divulgado? Qual é a tua visão? Eu vejo isso na clínica, tá? No atendimento. Até porque eu trabalho, né, de modo geral, ocupa uma. É como se fosse centralizado ali, né, na vida da pessoa. Muitas vezes o trabalho pega a maior parte da vida daquele ser humano. Então, assim, é muito comum você ver pessoas realmente com dificuldade e você falou, né, que da questão de confundir realmente, de não conseguir se observar para ver o que é um incômodo normal, o que é super normal você estar de saco cheio no dia do trabalho, ficar estressado. O estresse faz Às parte. vezes não, às vezes não tá de férias, né? Tá faltando assim, né? Passou o período das férias, algo assim. E as pessoas não têm essa habilidade, porque falta autoconhecimento, até porque, como a gente falou aqui, tem essa crítica ao trabalho. Então, elas não conseguem olhar para as emoções e diferenciar, né? Não tem essa educação emocional. Que deveria, né? Agora eu vou falar aqui um pouquinho, deveria ser trabalhado desde a infância, né? A gente trabalhar mais essas questões de compreender, ver o que a gente está sentindo, ver como isso se reflete no nosso corpo, né? Não cortar a cabeça e também só ir para o pensamento, mas sentir aqui no nosso corpo, né? O que a gente, o que as coisas, né, que sintomas elas causam na gente, como isso nos afeta, nos atravessa. Então, assim, eu acredito também que deve ser muito falado, muito difundido esse assunto, para as pessoas começarem a ficar alertas, não deixar a coisa complicar demais, né? Porque o burnout é o esgotamento, é quando você chega realmente no teu limite. Mas isso demora um tempo, não é do dia para a noite. Você vai sentindo um esgotamento, um estresse, dá muito problema gástrico, dor de cabeça, pressão alta, dor no corpo é super comum no processo de burnout. E chega um dia que simplesmente você não quer mais levantar da cama. Você não quer mais fazer nada. E aí perde a capacidade de desenvolver o seu trabalho, porque você não sente mais motivação, né? Você fica desiludido. Eu acho que esse é o ponto. Você fica desiludido, você não tem esperança. Então você afeta a tua concentração, tua memória, bem no iniciozinho. A pessoa começa a ter o sono mais curto, mais dificuldade de pegar no sono, ou quando pega no sono, fica 2, 3 horas no máximo, e aí isso vai desgastando. Então, assim, é um alerta para as pessoas se olharem, se observarem. O que eu estou sentindo? Por que essa angústia que não passa? Você ficar estressado um dia é super normal. Você ficar de saco cheio é super normal. Alguns trabalhos, por exemplo, quando os professores, né? É normal ter estresse em época de prova. Então, aí, até aí tá tudo bem. Mas se isso vai passando o tempo, vai te prejudicando o teu desempenho, não só no trabalho, né? Mas na sua vida como um todo, tá na hora de procurar ajuda, tá na hora de olhar, de se observar. Isso que eu pensei, né? Que é a questão do equilíbrio também. De repente, você percebe que não só no ambiente do trabalho, mas isso já está vindo para a tua vida pessoal. Aí você se irrita, não tem paciência com os seus familiares ou amigos, não tem vontade, às vezes, de fazer outra coisa, né? Só trabalha, fica tão cansado que às vezes não tem disposição, mesmo às vezes tendo algum dinheirinho, né? Mas não tem disposição para o lazer, para se divertir um pouco. Porque é importante encontrar esse equilíbrio até para evitar. Aí indo lá para prevenção também, né? Mas o equilíbrio é muito importante, né, Alane? Muito, tem que ter esse equilíbrio, né? Aí a gente vai olhar, né? Vou ter que trazer a visão junguiana para isso. Tem que olhar o sentido das coisas, o sentido da nossa própria existência, da nossa vida, né? Porque a gente é criado, a gente falou dessa questão de ser massificado, né? De forma massificada, colocando o trabalho como o centro da nossa vida
E assim, a depender da classe social que você nasce, é como se fosse não tem que fazer aquilo ali, só você tem isso, né? Então você acaba trazendo um medo para o trabalho, uma questão de querer dar certo de sucesso, porque a sociedade considera bem-sucedido aquele que é bem-sucedido no trabalho. E a pessoa, ela acaba perdendo o sentido, não se observando, ficando Materialmente, né? materialmente, Aquele que, né, que tem o material. que tem sucesso material, que tem dinheiro, né? Que tem aquele sucesso que a sociedade ou a família, enfim, aquele ambiente que o indivíduo foi criado, né? A gente vai olhar sempre para a individualidade, nunca vai ser uma coisa coletiva. Como aquela pessoa ali vive aquilo, né? E ela compra aquele ideal de sucesso dos pais, da sociedade, da religião, enfim, daquele meio que ela está inserida. E quando ela vai ver, ela não se reconhece mais. Ela só trabalha, ela só produz. E cadê o sentido da vida dela? Cadê o prazer dentro desse trabalho, né? Ela não sabe nem como ela funciona, nem como ela trabalha. Porque tem isso também. Não é uma questão de, eu vou trocar de emprego, vou fazer transição de carreira. Porque você pode trocar de emprego e continuar com o mesmo problema. É hora tem que parar mesmo, refletir, né? Parar conscientemente antes que teu corpo te pare e olhar para essas questões com coragem. E talvez até porque, de repente, está sendo um alerta para você mudar a sua vida, ou mudar a área, né? Eu tenho uma amiga, ela não está ao vivo, mas ela disse que porque ela está na faculdade, justamente, e depois ela vai assistir. E o exemplo dela é interessante, ela contou para mim que durante a pandemia, enfim, ela trabalhando em DP, ela chegava com aquele estresse todo, né, reclamando de todo mundo, enfim, com muito mau humor. E uma colega alertou ela, uma colega de trabalho, né? Falou que ela não estava, porque isso também é muito importante, né? As amizades, as pessoas que estão ao redor, os familiares, alertarem quando perceberem que a outra pessoa, ela está diferente. E aí uma amiga alertou ela, falou, olha, você não está bem, é melhor você ir no médico. Aí ela foi no psiquiatra, passou, fez uso de medicação por um tempo e foi para terapia. Ela gostou tanto da terapia que aí ela falou, eu vou fazer psicologia. Aí ela disse, não quero mais saber desse negócio de papel aí, de folha, né, DP, de ficar fazendo conta, nada disso. Eu quero ouvir problema das pessoas. Então, assim, agora ela está no processo ainda, né, de transição de carreira, mas aquele estresse todo foi um alerta para ela ver que ela não estava feliz naquela vida, né, que estava na hora dela procurar uma outra área para ser feliz. Isso é muito interessante isso que você está falando. Porque realmente, às vezes, está na hora de olhar para outra direção, né? Olhar para o. Porque assim, não, vou falar por mim, tá, gente? Que a gente vê muito isso aqui, tem até a Maria Fernanda tá aqui, lá, a Du, que fizeram a mesma formação, né? Que também são analistas. Gente, não quer dizer, tá, que você vai sair dessa questão, tá, organizacional, de empresa grande, que não vai ter seus estresses, suas dificuldades, seus problemas, né? Eles vão ocorrer. Porque as histórias nos atravessam, né? De cada paciente que chega, assim, a gente não fica. A gente tem um trabalho né, de estar ali, de estar caminhando junto, mas as histórias e as histórias de vida nos atravessam. Então, assim, por isso que é muito importante, por isso que eu falo essa questão. Por mais que você mude o caminho, mude o roteiro, às vezes realmente o caminho é esse, né? Olhar para o outro lado, construir uma nova carreira, mas se olhar para como você flui nesse processo de trabalho, em que lugar você coloca o trabalho na sua vida, né? A produtividade. Para ter esses momentos, como você falou, das relações, das amizades, muitas pessoas elas deixam de se encontrar com os amigos, de ir nos almoços de família, ou mesmo de ter um hobby, né? Ter alguma coisa que possa ali ser uma despressurização, né? Sair um pouco desse ambiente. Se recarregar mesmo. Vou dizer até outra coisa. Ou praticar o ócio. Né? Porque a gente está fazendo alguma coisa. Você falou de produtividade, eu lembrei disso, né? Eu sou super a favor, mas é difícil, porque às vezes a gente fica com um pouquinho de culpa, né? A gente para e aí começa. Mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, né? Fica lembrando daquela lista de tarefas, mas é muito importante, até para a criatividade, porque quando a gente está com a mente muito cheia, é difícil ter ideias criativas, né? Muito. Pensar em algo novo, é muito. E eu não sei se também é uma característica do burnout, esse bloqueio criativo, por exemplo. Uma amiga também, aí eu vou trazendo só os exemplos das amigas, né? A gente vai falando aqui, vai ampliando. Uma amiga falou, jornalista também, né? Disse que estava com muita dificuldade para criar texto, estava demorando demais.
Não sei se o caso dela se enquadra, né, se encaixa no burnout, mas ela também está com uma questão que eu até indiquei para ela isso, procurar um tratamento para ver com o psiquiatra, né, exatamente qual caminho que ela deve seguir. Mas por conta de uma série de questões. A gente sabe que a gente está vindo aí desse período de pandemia, que foi super difícil para todo mundo. E quem é que vai dizer que não está com problema, né, Alaine? Tá todo mundo. O brasileiro tem problema, já nasce com problema. Tá todo mundo meio assim, aí a gente esquece, né? Aí fala, isso é hoje, isso é agora. A gente está tendo aí, né, que se equilibrar para ficar centrado tá bem difícil. Mas, assim, aí no caso dela, né, esse conjunto de coisas, não é necessariamente o burnout, mas falando da questão da saúde mental, né? E aí, o que eu falei para ela? Você falou sobre o trabalho, né, de buscar o motivo. Eu falei para ela também, olha, não sai do trabalho, primeiro busca o tratamento, porque de repente, quando você se equilibrar, você tem, né, a paciência com o trabalho, a clareza para ver o que você quer, o que você não quer. Eu falei, não adianta você pedir demissão e aí você fica em casa desse jeito. Você falou do sono, né? Da dificuldade para dormir, foi algo que ela relatou para mim também. Então, eu acho que o mais importante é isso, né? Buscar o tratamento e, como você estava falando um pouco mais no início, prestar atenção, né, no nosso corpo, nas nossas emoções, no que a gente vem sentindo, para que isso não se agrave, né? Porque quando vai, não só o burnout, mas outras coisas, você como terapeuta, como é que esse funcionamento vai complicando, vai sendo um pouco mais difícil de trabalhar depois, seja lá qual for o caso. Com certeza, porque isso vai chegar no nível, né, quando você não olha para isso, como eu falei aqui, né, a doença é símbolo. Então, assim, tem alguma coisa para ser olhada. Se isso está acontecendo com o seu corpo, tem algum sinal ali de alguma coisa que você precisa olhar, né? Ou aumentar ou diminuir. Então, quando você não olha para isso, acontece de realmente a pessoa paralisar, ter ataque de pânico, pode ter depressão profunda. Aí a pessoa realmente não consegue trabalhar, aí tem que se afastar do trabalho, né? E aí pode causar outros prejuízos, porque também tem uma sensação de inutilidade dentro do burnout. Por isso tem que olhar realmente, primeiro olhar para essa qualidade de vida, né, da pessoa, o que eu estou fazendo com a minha vida, né? Como eu enxergo o trabalho, como eu enxergo, porque tudo tem que ter utilidade, porque eu não posso simplesmente pegar um dia que eu não esteja trabalhando, não me conectar com nada e praticar o nadismo, né? Pernas pro alto e nada para fazer. E também observar isso, como eu me relaciono com o meu trabalho. Será que é o tipo de função que eu exerço? Será que é o ambiente? Né? Porque também tem muitos casos quando a pessoa sofre assédio moral no trabalho. Aí realmente desencadeia, mas é a questão de trauma, né? Agora, se não tem o assédio moral, se não tem esse problema, né? O que eu estou fazendo do meu trabalho? Né? Qual o sentido desse tipo do que eu estou fazendo aqui? Para realmente, né? Porque nós seres humanos hoje precisamos trabalhar, então tem que ser olhado. E você acha que também a questão da dificuldade, né? Que a gente está já não que antes estivesse fácil, né? Mas cada vez está mais complicado. Também com relação aos índices, né? De desemprego, a dificuldade para retomada, às vezes, do mercado de trabalho. A gente vê muitas pessoas, né? A pandemia acabou agravando uma situação que já existia. Você acha que isso também contribui, de repente, para assim, eu tenho que dar conta desse trabalho, eu não posso reclamar se eu tiver com trabalho em excesso, enfim, um medo de perder esse emprego por conta da situação do país e mundial também, né? E aí a pessoa acaba até não questionando. Ainda voltando, por exemplo, dessa amiga, ela falou que estava também com excesso de trabalho, e quando eu perguntei, mas só você que sente isso, mais ninguém? Ela falou, praticamente todo mundo acha que é normal esse excesso. Então, aí numa situação dessa, você está numa equipe onde todo mundo acha que é normal, está o tempo todo ligado, conectado, né? Às vezes passado o horário de expediente. Isso é tão difícil, dependendo da área, né? Regular, assim, os horários. Eu, como jornalista, já trabalhei como assessora de imprensa e, meu Deus do céu, só não fui diagnosticada na época, né? Mas sabe não que fui... chegou lá. Exatamente, porque o telefone não parava, não tinha condições. Cheguei no ponto de que hoje em dia, às vezes eu tenho medo de atender telefone. Estou vencendo isso aí. Mas sair desse jeito, com crise de ansiedade mesmo. Mas então, assim, até quando eu estava fazendo a pesquisa, né, uma das profissões está lá, né, os jornalistas, além de
outros aqui, cadê? Policiais, professores, enfermeiros, médicos, porque é isso, não tem como você desligar, né? Tem que estar ali o tempo todo conectado. E isso está certo, né? Também eu torço muito para uma mudança do mercado de trabalho, uma mudança na maneira, né, como tudo rege. E talvez isso já seja um alerta aí, né? A pandemia já trouxe tantas mudanças, talvez essa questão do esgotamento na área profissional também sirva de alerta para que essas relações no trabalho, o ambiente, as empresas. Você tem alguma visão sobre isso? Das empresas já se preocupando com esse esgotamento, cuidando um pouco mais dos seus funcionários? O que você pensa? Eu penso que isso é urgente, né? Eu acho que ainda não vejo tanto assim, porque eu, por exemplo, esperava que após a pandemia aumentasse, até aumentou um pouco, né, a questão das vagas de home office, mas eu acho que mas eu esperava mais, porque a gente sabe que é um modelo que funciona, assim, né? Mas tem essa cultura ainda no Brasil do chefe, do superior tá ali controlando, né, tem que ver a pessoa trabalhar naquelas horas ali, né? São 8 horas, trabalha 7 horas, está ali sentado, concentrado naquela tarefa. Não pensa só que aquela pessoa, ela pode ter habilidade de fazer em menos tempo e fazer no conforto do lar dela sem perder, né, o resultado. O problema é que eu vejo muito isso, sempre quer mais a sociedade e as empresas. Quer mais, 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 questão de meta. Se você consegue atingir determinada meta, não. Se você consegue 1.000 aqui, você consegue 2.000. Né? Como se o ser humano fosse um recurso inesgotável, não tivesse limites. Eu acho que tem que ainda ter essa discussão, aumentar essa discussão, né, na sociedade, porque ela ainda precisa urgentemente. Tanto que os números não mentem, né? Burnout, ele está em alta, é um sintoma da nossa sociedade, ainda tem muito para evoluir em questão de qualidade de trabalho e a questão da saúde mental também, né? Não ver como algo supérfluo, mas algo como um valor inegociável, realmente. Colocar isso no centro. Por exemplo, você deu o exemplo das pessoas que trabalham em equipe, que acham tudo isso normal, né? Aí cabe a essa pessoa que está com sintoma, que está se sentindo mal, está se sentindo esgotada, já está com insônia, está se sentindo já uma vida sem sentido, ela se diferenciar dessas pessoas e olhar para os limites dela, os limites do corpo físico dela, da mente dela, sabe? Hoje, por exemplo, eu tenho um valor para mim que é inegociável, que é minha saúde física e mental. Eu também já cheguei perto do burnout, não cheguei a ter, mas cheguei perto. E quando eu penso, era muito mais jovem, e quando eu penso nisso, eu fico um pouco até assim, gente, como eu consegui chegar naquilo ali? Mas também tem muito dessa questão do desemprego, de você ficar realmente com medo, de perder aquela oportunidade, de ver aquilo ali como sua única, né, opção. Então tem esses casos também, né, que realmente são muito mais complicados, porque aí vai para a questão social. Mas se a pessoa ela pode, pelo menos, né, não pode mudar de emprego agora, sair, mas ela Uhum. tem a possibilidade de pegar o tempo dela, gerenciar, né, o tempo dela e se dar prazer, né, despressurizar, como eu falei, não precisa gastar rios de dinheiro. Se a pessoa hoje não pode fazer uma viagem nas férias, que ela possa ter aquele momentinho de folga, sabe? Sentar, fazer um chá, um café, ali, dar aquele se autocuidado mesmo, praticar o ócio, né? Você falou da criatividade, que quando a gente está estressado, realmente a gente fica sem criatividade. E o ócio Aqui ainda nasce da criatividade. de Virges, né? O de Virges está falando aqui, não vê a qualidade, sim a quantidade, né? Comentando aí o que você está falando, florescendo consciência, sociedade do desempenho, né? Muita correria para fora e pouco tempo para dentro, isso mesmo. E de Virges também, o humano roborizado, né? Andar descalço e se conectar, né, com a terra. Ela deu uma dica ali Olha, fácil. Uma dica fácil que você pode. Porque a gente pensa assim, né? Às vezes a gente tá tão acostumado a esse pensamento de eu não tenho tempo, eu não tenho como fazer nada, né, que me desestresse, eu não tenho dinheiro. E a gente acaba complicando demais o que pode ser simples, assim. Que simples em que sentido? Pequenas coisas que possam te dar prazer. Se você não sabe o que te dá prazer, se você não sabe o que te acalma, o que te nutre, né? Mais um sintoma para você começar a olhar para si. Às vezes um escalda-pés, sabe? Aquilo ali. uma delícia, né? Exato. Ter rituais de auto amor, de autocuidado, coisas que não dependam de ninguém, nem nada muito grandioso, assim, que sejam fáceis de colocar na sua rotina. Né? Que já é um momentinho de autoconhecimento, porque você fica ali quietinho, já vai pensando, já vai refletindo.
já vai olhando para si, sabe? Se abraça, assim, dá um abracinho e fala, eu gosto de você. Se auto-mime. Sabe uma coisa que eu gosto também é colocar as pernas para cima. Por conta, às vezes, do cansaço da perna, eu gosto de botar para cima. E é uma coisa que eu fico assim, meu Deus, eu às vezes até falo nos stories, gente, isso é tão bom, é de graça, é tão simples. Será que o povo faz? A gente acaba não fazendo, né? Eu passei a fazer muito o ano passado, principalmente, né, na parede, né? Antes eu colocava só para cima, assim, edredom, né, travesseiro, e colocava a perna para o alto. Passei a colocar na parede também por conta da yoga, né? Aí diz que é uma postura da yoga, eu ó, Yoga é colocar, maravilhoso. né? Indicação da Alaine, aí, ó, eu passei a fazer por indicação dela, e aí a Priscila, né, falava para Leite, coloca a perna, por incrível que pareça, isso também é. E aí é bom, né, que aquilo ajuda na circulação. Então, às vezes, eu tô assim, meio tonta, cansada no computador, eu vou lá botar a perna para cima, eu deito na cama e boto. Outra coisa que você falou, né, sobre escaldapés, enfim, também como, né, a Edvige falou tomar banho de chuva. Eu olhando, antes da live, né, um pouquinho mais cedo, eu estava assim meio com muitos pensamentos, eu falei, não, peraí. Fui na janela e fiquei olhando para o céu. Aí fui olhando para as árvores. Peraí, eu preciso me aquietar, né? Me acalmar. Então, são coisas simples. Ano passado, é aquilo, quando a gente já está lá, né? A gente vai buscando os meios. Então, ano passado eu busquei tanta coisa. Mantra que eu não ouvia, passei a ouvir, achei tão gostosinho. Achei uma delícia. Aquelas musiquinhas no Spotify que tá lá para limpeza energética, para fazer várias coisas assim. Como você está falando, às vezes a gente coloca muito no externo, no material, no que envolve dinheiro, né? O que você faz para se distrair? Eu assisto, né, Netflix. Mas a Netflix você tem que ter, né? A televisão tem que pagar assinatura. Fora que é a questão da tela, né? É mais uma tela. E a gente está precisando se afastar um pouquinho. Sim, exatamente. Isso que você falou, é isso que você falou também, outro ponto aqui, né? Que a gente está falando aqui sobre mecanismo, né? Coisas que a gente pode utilizar para tentar desestressar, né? Para não chegar na burnout. Isso também é uma outra coisa, não ter preconceito com certas práticas, porque eu conheço muitas pessoas que não se aproximam, por exemplo, da yoga, ou da meditação, ou dos rituais, porque acha que não consegue fazer. É coisa de gente zen, muito zen demais, eu sou agitada. E assim, dá para Minha todos os corpos. mãe entrou, essa daí é para ela, indireta para ela. Eu nem sabia. Gente, porque tem isso também. A gente tem um preconceito que a gente cria uma imagem de tudo. Então, a gente perde muita oportunidade nisso, né? De criar uma imagem, um preconceito, um afastamento, e no lá experimentar, testar, experimenta, a vida saboreia. Isso também faz parte da questão do prazer, saborear a vida. Fez uma, duas aulinhas de yoga lá no YouTube, não precisa fazer nada escandalosamente difícil. Não gostou, tenta outra coisa. Mas vai se descobrindo, assim. Colocar como meta mesmo, né? Esse lugar do prazer e do bem-estar para ocupar uma parte maior da sua vida. E ainda sobre isso, né? Florescendo Consciência está falando, a gente tem uma sabedoria natural, barulho externo e interno que nos distanciam dessa sabedoria. Tem razão. Edvige, maravilhoso conectar com a natureza, revigorante. E ainda florescendo consciência, o simples é muito potente, tem razão. Quando eu estava olhando assim o céu lá e as árvores, as folhinhas, eu fiquei pensando nisso, né? Como pode? Ontem eu quase fui atropelada, mentira. Mas eu pensei assim, olha o que eu estou fazendo. Eu saí no portão, aí quando eu fui atravessar para o outro lado da rua, eu fiz assim, eu senti aquele clarão, aí fui olhar a lua, aí fui atravessar. Aí quando eu fui assim, aí eu lembrei, né? Eu falei, o que eu estou fazendo? Tô atravessando a louca, né? E olhando pro alto. Mas assim, tirando isso, né, gente? Olha para os dois lados. Isso são pequenos prazeres, né? Acho que a gente vai trazendo, né? Nada porque a gente está querendo tudo muito wow, né? E aí fica, como você falou, da questão da viagem. Eu não tenho dinheiro para viajar. Aí a gente fica sempre assim, né? Eu não tenho dinheiro para fazer aquela viagem. Também muito apegado ao que a gente vê no Instagram, que acaba sendo muito isso, né? O restaurante caro, aí entra a comparação. Restaurante caro, a viagem, né? Aquele pacote mais caro, às vezes até internacional. E a gente fica sempre pensando, eu vou ser feliz quando eu conseguir isso e aquilo. E aí, nessa questão do trabalho, eu também faço essa relação, talvez. Não é, eu acho que o caso da maioria, porque
no nosso país, né, a maioria trabalha mesmo para se sustentar, para comer, né, para o básico. Essa é mais a nossa realidade. Mas acho que em alguns casos pode acontecer isso também, né? Ah, eu vou me matar aqui de trabalhar para eu poder conseguir isso, que aí eu vou ser feliz. Ou então assim, ah, eu vou me matar de trabalhar até os 40 para eu conseguir, né, determinado cargo, status, salário, e eu conseguir aproveitar a vida. Só que às vezes nesse período aí vem tudo isso, né? Todas essas questões ou mentais ou físicas, porque também, às vezes, quando não tratado, algo pode se tornar físico, né? Tem uma... Exatamente, assim, até trazer um pouco isso, essa questão das doenças psicossomáticas, né? Que esse estresse ele vai ocasionando doenças ao corpo físico, né? E você falou da sua amiga que procurou psiquiatra, pra gente também não ter preconceito com psiquiatra nem com medicação. Claro que hoje em dia também tudo é muito over, né? Isso é um espírito né, do tempo da nossa sociedade atual, É, né? De tudo muito medicalizado. Mas assim, um bom psiquiatra, ele vai conseguir, né, ajustar a tua medicação para realmente te proteger. Porque uma ansiedade pode acelerar o batimento do coração, pode deixar uma pressão alta, pode desenvolver realmente doenças físicas, de repente, crônicas. Aí não vai ser tão legal, né? Vai gerar já muito prejuízo. Então, assim, não tenho preconceito com procurar um psiquiatra. Tem psiquiatras incríveis que prescrevem tratamento, assim, bem individualizado, que ouvem o paciente de verdade. Isso também é importante a gente tá com esse alerta, assim, não tenho preconceito com a medicação. Ela pode ser... Eu até vi um vídeo, né, essa semana que falava isso. É como se você quebrou o braço, fosse ali uma muleta. Você não vai usar a muleta para sempre. Né? E ela até falava da isso. psicoterapia. A psicoterapia é a fisioterapia. Você vai aprender, vai ter que usar aquele músculo, aquele braço, reaprender a utilizar. Porque também é importante associar as duas coisas, né? Para a gente olhar, né, Excelente. a origem, a raiz do problema, né? Aprender a formular novas perguntas para a vida, né? E talvez mudar o nosso agir no mundo e o nosso agir em relação ao nosso trabalho, à nossa mão de obra, ao que é útil para a gente. É excelente isso, porque acaba que fica muito aquela. Ainda tem aquela ideia, né, de psiquiatra é coisa de maluco, é médico de maluco, a questão do remédio. Aí eu até entendo também, né, da tarja preta, de ter medo de se viciar, de fazer algum tipo de mal. Mas eu penso que a gente está chegando aí num ponto que, poxa, você deve procurar ciência, né, a medicina, se tratar, buscar ver qual é o teu caso melhor do que ficar vivendo da maneira como se está vivendo, né? Dependendo do caso, aqui falando, né? Quem estiver chegando nesse cansaço extremo em tudo que a Alane tem citado aqui na live. É necessário. Aqui teve um outro comentário que eu achei também muito bom. Tome um chá, mais uma dica. Tome um chá sentindo o sabor e o percurso que ele percorre por dentro. Isso aí me lembrou até o livro que eu li há pouco tempo, aquele O Poder do Agora, que fala sobre isso. Né? Eu vou beber água, vou sentir aqui a água, né? Como é que está a água, assim, qual o sabor, a temperatura, você vai tomar um banho também, sentir aquela água percorrendo, né? Você tentar se conectar com o momento presente. Isso ajuda na ansiedade, né? Você não está projetando demais ali no futuro, e talvez traga também esse relaxamento. Aqui, quando eu li o comentário, eu pensei nisso, né? Porque às vezes a gente vai muito nisso, né? Automático, né? Vou tomar um chá, joga pra dentro, se não tiver muito quente. A gente acostuma a fazer tudo assim, tanto no automático, né? Tudo que foi. Isso vale tanto para essas coisas, para tomar um chá, por exemplo, para trabalhar, né? Quanto para viver, porque a gente aprende a viver no automático, do jeito que foi ensinado pra gente, sem questionar qual é o nosso ritmo, qual é o nosso jeito de viver, de fazer. Essa questão que você falou do aqui e agora, ele é muito legal, ele é importante, porque assim, a ansiedade, né, que é um dos sintomas do burnout, a ansiedade é normal. Todo ser humano sente ansiedade. A ansiedade ela não sai correndo. A questão toda é quando ela domina a nossa vida, né? Ela fica grande demais. E uma forma de administrar essa ansiedade é realmente respirar fundo, né? Prestar atenção, mindfulness fala disso, né? Do aqui, do agora, de prestar atenção no ambiente, no cheiro do ambiente, nos seus pés no chão. Essa questão do chá, adorei essa dica. Tinha outra aqui, tanta coisa que está disponível de graça para nós, é mesmo. E a gente tendo alguma coisa assim, também é importante que aconselhe o outro, né, que dê a dica, porque aí ela falou mais uma, né, a meditação.
A meditação é uma dessas coisas que a Alane falou, né? Da gente não ter o preconceito. Ah, eu não sei. Eu, por exemplo, ainda não cheguei naquele estágio que se fala de meditação, de, né? Sei lá, nem sei que estágio é esse. Nós temos muitos pensamentos. Essa ideia de parar de pensar é muito difícil. Mas eu faço, na medida do possível, aquelas guiadas, né? Com auxílio. Eu falo assim, pelo menos eu estou me esforçando, eu estou parando 10, 15 minutos e durante esse período eu vou tentar. Isso ajuda bastante, porque principalmente quem tem a mente como eu, que é assim, tô aqui, tô ali, né? Aí você lembra daquilo que tem que fazer amanhã e é papel para tudo quanto é lado, para tentar organizar, né? Senão eu fico mais doida ainda com esses pensamentos. Então, é necessário em algum momento eu parar. E você, não sei se você pratica, Alane, se você tem alguma dica, se você ou mesmo a partir de alguém que tenha compartilhado com você, porque tem essa questão na meditação, né? O preconceito, como você falou, eu sou muito agitada, eu não consigo, aí nem tenta. Então, eu assim conheço casos de pessoas que realmente não se adaptam, têm mentes um pouco diferentes. Isso também é legal você olhar e ver como é a sua mente. Se eu não conseguir meditar também, não é para se culpar, não achar, eu não consigo. É descobrir a sua maneira, né? De relaxar. Por exemplo, a corrida. Tem gente que está muito bem com a corrida. E é uma forma de estar ali conectado com o corpo, esparece a mente. Então a gente também tem que, né, não se colocar em caixinhas, né? Testar as coisas e ver o que se adapta pra gente. Ver o que realmente faz sentido dentro, né, daquela sua vivência, para o seu corpo. Eu, por exemplo, eu também não faço mega meditações, mas eu gosto da respiração, eu gosto de correr. Então eu falo por experiência própria. Correr é uma coisa que faz bem para mim. Ou caminhar, enfim, alguma coisa assim, né, que movimente o corpo. E uma observação, né, que as pessoas hoje em dia, por exemplo, vão para fazer atividade física, que tem seus benefícios inegáveis, há para render no trabalho, que também é um sintoma da nossa sociedade, para ficar mais forte, para ficar com mais disposição. Então, assim, tudo se faz com o objetivo da produtividade. E cadê o centro da nossa vida, que é o nosso bem-estar? Né? A gente deveria fazer porque faz bem para o nosso corpo. Eu tenho até uma frasinha que eu sempre uso quando eu estou desanimada para me exercitar, que é assim, eu falo para mim mesma, Alane, essa é para você de amanhã, não é para você de hoje, essa atividade física. Essa é para você de amanhã. Amanhã você vai me agradecer. Faça exercício, porque é isso, sabe? É para o meu bem-estar. Mais uma dica aí, né? Não paramos de pensar nunca, deixamos eles virem os pensamentos. É só não focar neles. É dica para meditação, né, Edvige? É que às vezes Eu vou. medita, às vezes medita, Edvige medita, Edvige é terapeuta também. Ela medita, ela também é terapeuta Lila, que é uma coisa assim, gente, maravilhosa. Não dá para explicar aqui tudo agora, mas ela é ótima terapeuta. Terapeuta o quê? Ela é terapeuta Lila. Depois você me explica, porque aí eu fico querendo saber de tudo. Sim, é um jogo de autoconhecimento indiano, mas ela medita, por isso que ela falou com experiência própria. Tá. Outro nível, então, gente. Outro nível ela. Mas vamos aproveitar as dicas aqui. Cássia, estar presente naquilo que estamos fazendo, dar até os detalhes, observar a respiração, o som ambiente, os cheiros. Isso ajuda a estar conectada consigo próprio e a valorizar as coisas simples da vida. É isso mesmo. Eu tinha pensado em outra coisa aqui também. São vários detalhes, né? Acabei de... respiração. A respiração também ajuda, né? Vários tipos de respiração. Estou aprendendo algumas também pela yoga. Mas, enfim, né? Isso é compartilhado em tudo. Tem também alguns perfis de psicologia que falam sobre isso. Que a respiração, ela ajuda a gente a voltar também para esse centro, né? Sair dessa agitação. Respirar Isso aí. corretamente, que é outra coisa que a gente faz errado, né? Muita gente não sabe nem respirar. Quando eu comecei a fazer yoga, né, no início da pandemia, foi uma coisa assim também, sabe? Olha a pessoa para não pirar. Por isso que é bom a gente se conhecer. Quando, no início da pandemia, eu pensei assim, né? Não tinha vacina, aquela loucura toda. Eu falei, eu não posso enlouquecer. O que eu posso fazer para aumentar a minha imunidade? Só pensei nisso. Aí comecei a fazer. Aí eu vi realmente, falei, caramba, eu não sei respirar. Quanto tempo eu fiquei da minha vida, né? E foi uma coisa que eu consegui incorporar, tentar respirar melhor. Que realmente, isso aí tem uma comprovação, né? Tem comprovação científica, tem estudo.
realmente ajuda você a equilibrar, ajuda na questão da ansiedade, é um bom recurso para colocar no seu dia a dia. Autocuidado, né? Eu devia estar falando, a respiração é a base para entrar no processo de meditação. Antes da gente continuar, eu vou ler aqui, só para ver se a gente, de repente, não esqueceu, né, de comentar algum dos principais sinais e sintomas que podem indicar o burnout. Aí, segundo o Ministério da Saúde, cansaço excessivo, físico e mental, dor de cabeça frequente, alterações no apetite, insônia, dificuldades de concentração, sentimentos de fracasso e insegurança, negatividade constante, sentimentos de derrota e desesperança, sentimentos de incompetência, alterações repentinas de humor, isolamento, fadiga, pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais e alteração nos batimentos cardíacos. Eu fiquei pensando assim, às vezes a gente até pensa, né? Eu tô com tudo está acontecendo comigo, de repente todos esses sintomas estão acontecendo justamente como alerta para te mostrar que você está, né, num diagnóstico como esse. Exato. E eu vou falar uma coisa aqui, né? A nossa psique, ela é criativa. Ela vai tentar mostrar pra gente, né? Ela vai dar todos os sinais. Muitas vezes a gente vai fingir que não tá vendo. Aí vai criar doença para mostrar quando a gente precisa recalcular a rota. Quando a gente precisa olhar para algum ponto ali, né, da nossa vida. Quando a gente precisa integrar, né, alguma potência nossa. Ou mesmo, como a gente falou aqui, né, de recalcular a rota, trocar o caminho. Então, é muito importante realmente a gente estar atento a isso. Esses sintomas aí, né, são gerais. Não necessariamente vai acontecer todos ao mesmo tempo, né? Cada pessoa vai reagir de uma certa forma a esse estímulo, a esse estresse, né? Mas uma coisa também que é importante o estresse, a gente falou de imunidade, ele abaixa a imunidade. Então, assim, às vezes vai dar uma gripe recorrente, vai ficar nesse estágio até dar o sintoma mais grave como esse aí, né? Que é o de realmente não conseguir mais levantar da cama. Também pode acontecer de ter acesso de raiva, né? De descontrole mesmo. Porque aquilo ali, né? O teu organismo, ele vai tentar se equilibrar, ele vai tentar te mostrar que tem algo de errado. É como a febre, né? Se tem febre... Tá te indicando ali, né? A Sônia está falando que tem todos os sintomas. Eu queria também ver com você essa característica, né? A síndrome do burnout, ela está relacionada diretamente à questão do trabalho, né? Pode ser que em outros aí, né? Outros diagnósticos, digamos assim, tenham também esses sintomas, mas o burnout ele está ligado diretamente à questão do trabalho, né? Isso não envolve, por exemplo, minha dúvida. Isso envolve, de repente, uma dona de casa ou uma pessoa que tem um trabalho voluntário, algo que não seja, né? Porque aí trabalho, qual o conceito, né? Atividade útil ou atividade útil remunerada? Porque a dona de casa, ela trabalha pra caramba, mas ela não é remunerada. Isso que eu quis dizer, né? O trabalho voluntário. É um trabalho invisível. Sabe que o trabalho voluntário... Trabalho voluntário também, muitas das vezes, tá? Aí a gente vai para um outro campo de discussão, mas uma coisa que eu quero pontuar. O burnout, ele atinge mais as mulheres. Então, olha aí a questão, né? O acúmulo de funções. E tem estudos, porque o burnout em si, né? Os estudos começaram a ser desenvolvidos em relação a atividades remuneradas, né? Porém, porque eu não tenho essa informação agora, depois eu posso procurar. Tem estudos, né? Aí não pode nomear de burnout, enfim, mas que falando sobre a sobrecarga da mulher e da mãe. Então, assim, sim. Entendeu? Eles estão ainda fazendo estudos. Eu vejo um sintoma nisso, de ser a maioria mulheres. Porque tem a questão, né? Aqui seria uma live de 2 horas. O trabalho invisível. Porque muitas das mulheres, isso eu vejo no consultório também, né? Quem é dona de casa, mãe, geralmente nem a própria mulher consegue ver aquele trabalho dela como trabalho, como cansativo, exaustivo. Ela é como se aquilo ela não consegue ver na mesma importância de um trabalho remunerado. E muitas das vezes é um trabalho muito mais estressante, né? Com muito mais horas, porque é um trabalho que você não tem descanso. Então, a questão da sobrecarga é uma coisa que a gente tem que olhar da mulher, né? E nem pode pedir demissão, muitas vezes. Vai largar a criancinha? A minha mãe às vezes fala, eu tô cansada da cozinha, eu vou
Eu vou largar a cozinha, eu falo, larga, mãe, porque aí no caso, né, ela, meu pai e eu falo, larga, mas às vezes a gente faz, né, aquela coisa de domingo, vamos comprar alguma coisa, para ela sair um pouco, mas realmente, todo dia você fazer a mesma coisa, gente, ai, nossa senhora. Canso. E se você for colocar isso ainda, a questão do home office, né? Teve várias reportagens que aumentou muito o burnout na pandemia. Porque em algumas famílias, né, nem todo mundo pode ter, né, uma babá, uma ajuda, uma creche. Aí acumulou o trabalho já, aquele horário de trabalho, né, da empresa que exige ininterrupidamente e muito, sempre aquela cobrança, né? Mas o trabalho em casa, com as crianças, com a limpeza da casa. Aumentou Sim, muito. aumentou, né? Principalmente para as mulheres. Mas, assim, independente disso, aí você me corrija se eu estiver errada, né? Você como terapeuta, mas eu penso assim, aí o nome, nesse caso, assim, falando de uma maneira geral sobre a gente se cuidar, o nome não é menos importante. Se tiver aqueles sintomas lá, você realmente tem que procurar, né, médico, tem que procurar uma ajuda, e aí o médico vai direcionar, né, para o tratamento, para terapia e tal, até vou falar corretamente como tá, né? Os profissionais de saúde indicados, o psiquiatra, o psicólogo, vão orientar sobre a melhor forma de tratamento para cada caso. Que aí tem alguns que precisam, como a Alane falou, de medicação ou não, e qual o tipo de terapia. Aí você pode falar aquilo que você me disse, sobre, né, cada pessoa se adapta de uma maneira, né, buscar a terapia que melhor se adapta, porque existem vários tipos de terapia, né? A Alane não vai falar sobre cada uma, porque são muitas, e como ela disse para mim, né, antes, ela, né, você falar sobre a outra terapia que você não trabalha é um pouco mais complicado. Mas no sentido de que, como nós somos, eu penso assim, né, nós humanos somos diversos, temos, né, funcionamos de maneiras diferentes, eu até costumo falar, cada um vai entender a sua religião, enfim, o que vai buscar de acordo com a linguagem que fizer melhor sentido, o simbolismo, né? Às vezes eu, por exemplo, sou uma que fala umas coisas, às vezes eu mesma viro e falo assim, nossa, deve me achar muito louca. Que eu, que eu viro e falo, a minha Vênus está revoltada com isso, né? E a pessoa que não estuda, que não entende astrologia, não vai entender. Só quem estuda, quem se interessa, que vai entender aquele modo de falar. Então, no caso da terapia, também tem isso, né? A linguagem, Alane, o tratamento. Exato, isso que é bom, muito bom a gente frisar, né? Eu tô aqui falando como, né, psicoterapeuta junguiana, mas eu acredito assim que e o próprio Jung, ele tinha isso, né, que existe a psicologia de cada indivíduo. Então, assim, se você foi no profissional, fez o tratamento, não foi tão legal quanto, né, você esperava, testa de novo, vai em outra abordagem ou em outro profissional, né? Porque cada profissional, dentro de uma abordagem, além das abordagens serem diferentes, né, tem a Gestalt, tem a psicanálise, tem a análise junguiana, que é diferente da psicanálise, né, tem a cognitivo-comportamental, analítica. Enfim, cada abordagem dessa vai trabalhar de uma maneira. E cada profissional dentro disso vai dar o seu toque ali, né? Vai ter identidade na maneira ali de cuidar daquele paciente, né? De acolher aquele paciente. Então, não desista da terapia. Às vezes, a questão é só mudar a abordagem, escolher a que mais você se identifica, né? Para fazer um bom trabalho, assim. Eu sou uma pessoa que eu não demonizo nenhuma abordagem, desde que o profissional seja sério, estude constantemente, esteja em terapia, né? Porque nós terapeutas, a gente precisa estar em terapia, faça supervisão, esteja constantemente estudando e realmente tem essa questão do acolhimento, ele vai saber né, guiar o teu processo, vai saber te ajudar nessa dificuldade. Então, assim, não desista da terapia. Às vezes é só uma questão de abordagem. Tá na dúvida? Marca uma primeira consulta e pede para o profissional te explicar como funciona o trabalho dele, ou mesmo vai testando. O importante é não desistir desse autocuidado, porque só a medicação não funciona, né? A gente precisa olhar realmente, se debruçar sobre isso, sabe? Não desista de você também, se o tratamento ainda não está dando resultado, ou se você se identificou com alguma coisa que a gente falou aqui, procura ajuda, procura orientação, não deixe as coisas aumentarem, né? Com essa coisa também do algumas pessoas de uma resistência mesmo, né? Ah, não é tão grave assim, ou mesmo uma diminuição do sintoma, né? Não, é passageiro, e às vezes vai passando o dia, vai passando as semanas, você vai perdendo sua qualidade de vida. Você falou mesmo da questão da aposentadoria, né? Que a gente fica se programando, vou fazer isso quando me aposentar, vou conhecer tal lugar, vou viajar. Mas a vida é aqui e agora, assim.
A gente não tem certeza de quanto tempo a gente está aqui, né? Então, vamos olhar com carinho para a única coisa que a gente tem, que somos nós mesmos. Perfeito. E também, assim, nesses casos, você vê, eu pensei, não sei se faz sentido aí, talvez também, em alguns casos, seja uma fuga ao trabalho, por exemplo, assim, a minha vida pessoal tá uma tragédia, então eu vou me empenhar aqui no trabalho, eu vou acumular 1000 tarefas, que às vezes acontece, né? Principalmente depois de um pé na bunda, por exemplo, a pessoa trouxe aqui, eu vou acumular, né, esses trabalhos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, a pessoa se joga muito no trabalho, às vezes, eu dei o exemplo do pé na bunda, porque é um clássico, mas às vezes, né, não está bem com o marido, com a esposa, e aí, eu prefiro estar no trabalho, e outras questões mais, talvez, como uma fuga, isso, como um meio de preencher algo que, em vez de eu olhar para isso aqui que está meio errado na minha vida, eu vou enfiar a cara no trabalho. Olha, pode ser um sintoma, tá? Aqui na abordagem analítica, a gente sempre vai olhar para a individualidade, né? Sempre vai olhar não só para a doença, mas para o indivíduo e como ele vive aquilo. Mas pode ser um sintoma. Pode ser sim, porque dependendo, né, de como a pessoa ela lida com os problemas, lida com a vida dela, às vezes ela pode realmente ser tão doloroso para ela, enfim, que você falou, né, o pé na bunda, ou mesmo alguma decepção, que ela acaba não quer olhar para aquele problema, né, para aquela dificuldade, e vai, mete a cara no trabalho, nos estudos. Só que aquilo, né? Não é porque você não está lidando que a coisa não existe. Vai tudo lá para o inconsciente, uma hora ele vai voltar. Uma hora aquele problema vai bater lá na sua porta, né? Tô aqui, eu quero resolver. E aí? Porque o término também é processo de luto, né? Perda é vazio. Então a gente tem que olhar para os nossos vazios, para nossas perdas, né? Não com agressividade, não vou olhar agora, não com isso. Mas com carinho mesmo, né? O que eu vou olhar aqui para esse processo? Tá doendo? Tô sofrendo, né? Conscientizar esse sofrimento. Porque a tristeza também faz parte da vida. Edvige está falando. O terapeuta também percebe quando o caso não cabe sua abordagem e encaminha para outro colega. Não sei se é exatamente o caso que ela está falando, dentro disso de abordagem, mas eu lembrei de uma amiga que fazia essa comportamental que você citou, e ela disse que lá dentro do processo, da questão dela, a terapeuta mesmo falou que ela precisava da psicanálise. E aí ela passou a fazer, eu acho que as duas, porque ela, pelo que eu entendi, né, ela percebeu ali na terapia que, não sei se é isso que a Edvige está falando, da abordagem, que para resolver aquela questão dela, ela precisava de uma outra terapia, que no caso é a psicanálise. Seria isso? Eu acho que eu entendi mais ou menos por aí também, que a Du falou. É porque Ah. geralmente a pessoa, né? O próprio terapeuta também, ele tem, como ele tem essa habilidade, né, de olhar, de analisar ali. É, Acho que então, Alane, a gente né, vai finalizar daqui a pouquinho. O que você indica, né, de um modo resumido, já deu várias dicas, Edvige também, outras pessoas contribuíram aí com as dicas para a gente se cuidar, para prevenir principalmente, mas também acontecendo, como tratar isso, né? Um resumo aí para a gente finalizar. Então, vamos lá, né? Primeira coisa, eu acho que... Ai, como é que se tirou aqui? A primeira coisa, né? A gente começar a se observar. A prestar atenção mesmo, né? Chegou em casa, olha como está seu corpo, aonde está doendo, onde está mais tenso, olhar para a sabedoria do corpo, né? Observar como é que está a nossa relação com o trabalho, né? Se essa insatisfação, o cansaço, se ele está perdurando por muito tempo, né? Tem que dar uma olhada para isso. Se realmente você não consegue descansar, não consegue ter uma qualidade de sono, as suas relações, né? Até em volta de você, em torno de você, estão sendo prejudicadas com isso, é observar, né? Tá de olhos atentos. Porque a vida é corrida, gente, o dia a dia é corrido, né? Tem muitas demandas e, enfim, então a gente acaba viciando em não olhar pra gente. E a gente, na menor distração, pode vir realmente uma doença. Então é isso. Olhos atentos, prestar atenção nos sinais do corpo, nos sinais do nosso emocional. Não importa se até hoje você ainda não conseguiu mapear essas emoções, começa a aprender desde agora, sabe? Deixa vir, deixa sentir, deixa fluir. Se, esse de escrita é muito bom. Você tem um caderninho ali, escrever como você acordou, como está seu corpo, como está sua mente, para ir mapeando o seu ciclo e mapeando. Se você nunca está se sentindo bem, é hora de realmente de procurar ajuda. Né? Uma outra dica, procurar
o que te dá prazer, tá? O que te dá prazer que você pode fazer, tá? Que seja acessível, que não seja um vício da gente. Por favor, vamos se observar. Uma Você das gosta, dicas aqui, né, para prevenir, evite consumo de bebidas alcoólicas, tabaco, outras drogas, porque só vai piorar a confusão mental. só vai Segundo, piorar, vai mascarar o problema, não vai resolver. Não vai resolver porque você vai se sentir mais solto e na segunda-feira vai vir a ressaca moral, que é a pior. Então, assim, né? Tenha consciência, né, do que realmente te faz bem. A Du falou da questão da natureza, né? Se você mora em um lugar que tem natureza, dá uma caminhada, respira ar puro. Se você não tem isso, a Priscila falou, né? Olha para o céu, observa as estrelas, né? Se você não gosta de chá, toma um café, um bom livro. Quem sabe não está na hora de retomar um hábito, né? Fazer uma atividade que te dê prazer, como a dança, por exemplo. Buscar realmente se conhecer nesse sentido, né? De se olhar e se dar um pouco de atenção, um pouco de carinho, né? eu tô rindo aqui do Eduardo. Já tiraram minha cervejinha. Não, é excesso, Eduardo, até porque você tem uma criança pequena, então eu sei que você não vai se exceder. Não, e uma coisa que eu falo da bebida que é importante, né? Na psicologia analítica a gente trabalha muito com a mitologia no site, com o conto de fada, enfim. E eu sempre falo que o Dioniso, né? Que é o que representa o teatro, os prazeres, a bebida, o vinho, né? Quando você não dá espaço para o Dioniso, ele fala de prazer também. Vem e ele te rouba, aí você entra no descontrole. Então, nada demais, gente. Mas assim, com o equilíbrio, né? Vamos dar espaço também para isso, para essa alegria, para leveza. Bebida não estão condenando bebida. A não ser que você esteja É. em tratamento, né, com o seu médico, não cai que é com o psiquiatra, né? Porque aí também tem esse caso. A gente está falando aqui sobre, né, um A gente síndrome não de chegou burnout ainda nesse sendo. ponto. A gente está mencionando isso, e aí, no caso de usar uma medicação recomendada pelo médico, é claro. O médico. Viva Não se Dionísio. automedique, gente, pelo amor de Deus. Ai, que eu É, tive que a prima de fulano falou. Não, por favor. vamos lá. No caso de ir ao médico, ao psiquiatra, e ele achar, né, que ele diagnosticar e recomendar o tratamento com a medicação, e aí você tem que evitar, principalmente, o consumo da bebida alcoólica durante esse período. Exato. Fora isso, eu sugiro sempre, independente de qualquer coisa, que evite o excesso, né, Eduardo? Mas você, eu acho que já está evitando, porque ele está com uma criança pequena, então eu imagino que ele tem muito trabalho. Segurar a criança, correr atrás da criança. Quem é pai de criança que nem conta o negócio de falta de sono, porque, né, faz parte. Então, além disso, né, como a Alane falou, atividade física, esse contato com a natureza, aqui tem converse com uma pessoa também sobre o que está sentindo. É importante a gente ter pessoas de confiança, porque conversando com algumas pessoas, elas me sinalizam algo que é ainda comum, que é a questão de que o outro ainda não entende, né? Como eu falei do ambiente de trabalho, às vezes você fala, isso aqui é muito trabalho, e os outros, não, tá normal, é assim mesmo. Ou então, em crise de ansiedade, depressão, e também o burnout pode levar a uma depressão, você até falou isso durante a live também, não foi? A uma depressão profunda, se não for tratado. É importante que a gente tenha esse ouvido e que a gente respeite quando o outro vem falar algo assim pra gente, né? E todos nós estamos sendo levados, pelo menos em alguns momentos, a perceber essa necessidade de cuidar da nossa mente e das nossas emoções. Aqui, para finalizar, também fala que para prevenir o burnout é necessário descansar adequadamente, como a Laine falou aí, brincando com o Eduardo, que quando tem criança pequena é difícil dormir as 8 horas de sono, mas a gente tem que se esforçar, né? Tirando quem tem criança pequena, que realmente tem essa dificuldade, para manter também isso, que antes parecem coisas simples, né? Mas aquelas dicas que se dá de evitar a tela, diminuir, né, a luz antes de dormir. Eu não consigo evitar a tela, mas eu pelo menos evito algumas informações ruins, ficar lendo notícias, né? Ver série ou filme que tem algo muito pesado, eu faço pelo menos esse filtro. Não, essa dica é ótima, assim. E aqui, para finalizar, né, dentro da terapia, né, junguiana, a gente trabalha sempre olhando o sintoma como símbolo, mas olhando para a pessoa, né? Para a pessoa que está em sofrimento, para essa individualidade. Porque quando o sintoma aparece, né, é desesperador. Quando você está na crise, parece que não tem saída.
né? A sensação realmente é sensação de fracasso, de desânimo, mas se aquele né, sintoma chegou, se você está nesse ponto e você está precisando de ajuda naquele momento, se entregue essa ajuda, né? Se comprometa com o teu processo de tratamento, seja psiquiatra, seja na sua psicoterapia, né? Porque o que acontece fora também acontece dentro. Então, se tem algo queimando fora, né, te adoecendo, te fazendo mal, tem questões que precisam ser olhadas, precisam ser transformadas. E a psicologia analítica, ela usa muito, né, não só o porquê, né, de olhar a história dessa pessoa, mas o para quê também, né? Para quê? Qual a finalidade disso? Quem eu sou, quem eu me transformo quando eu olho para esse sintoma, quando eu integro ele de verdade, quando eu analiso, né? O que eu posso fazer com isso aqui? Porque geralmente, né, a psique, ela tende a te levar ao si mesmo, né, à sua autorrealização. De repente é o caminho difícil, tortuoso, mas é o início de um caminho de integração, né, de uma melhor qualidade de vida, de realmente buscar esse sentido maior para o que você faz, né, tanto para você quanto para quem você é no mundo. Porque quando a gente se cuida, quando a gente se olha, nós somos pessoas melhores para os outros, né, para o mundo, para quem convive com a gente, né, mais inteiros, mais coerentes e também mais felizes, né, porque a vida tem suas durezas, tem, mas também tem alegrias. E assim, a gente precisa olhar com carinho para esse nosso processo. Perfeito, Alane. Porque eu também fico falando por aí. A gente fica nessa de que, como se fosse só para sofrer, né? Como se, essa vida tá difícil, mas a gente pode encontrar uma maneira dela se tornar um pouquinho mais leve. Quando a gente começa a valorizar esses simples da vida, como a gente mencionou aqui com várias dicas, e também nas relações, né? As risadas que a gente dá com os outros, né? Nas alegrias, no momento do almoço. A Edvige está falando, amei a live, muito gostosa, parabéns pela iniciativa, obrigada pela sua participação também, querida. A Sônia, maravilhosa live, e aqui, Laís. A Lani é uma profissional maravilhosa, ela que me resgatou de uma depressão quando nem era formada ainda, nasceu para isso, amei a live. Eu também acho ela maravilhosa, como eu falei no início da live, ela me ajuda muito, né? Eu falo lá, Lani, me ajuda aqui, o que é isso aqui sobre autoconhecimento, saúde mental, e até as minhas direções, né? Que eu fico aqui, olha, eu estou pensando nisso. Vou lá e mando uns áudios para ela. Uma querida, eu adorei a live. A gente já até marcou, a gente não marcou com data, mas a gente já até tem tema para. Tem tema já para os próximos, só não tem nada. Tem dois assim, adorei os dois. Eu falei, eu também adorei os dois. Então vamos fazer um agora, depois a gente faz outro, né? Edvige, concordo. E a Alane é uma excelente profissional. Muito obrigada a todos vocês. Alane, você quer falar sobre o teu trabalho, sobre atendimento? Deixar alguma dica? Então, eu atendo online para todo o Brasil. Em breve eu vou atender presencial na Barra, então já estou avisando aqui já de primeira mão. Mas assim, vou atender presencial, porque tem algumas pessoas, né, solicitando, então eu quero já ir por esse caminho aí em breve ainda, mas você pode entrar em contato, né, para pegar informações, e é isso. Eu não apareço muito aqui nas redes, mas eu vou começar a aparecer, compartilhar. Eu até abri lá no Instagram. E é isso, tá? Que vocês tenham uma ótima noite. Obrigada, né, por estarem aqui pelas palavras também. Vocês também são maravilhosas. E é isso, tá? Obrigada pelo convite. A gente tá aí para compartilhar a vida, né? E é isso. Muito obrigada. Agradeço. Então, obrigada mais uma vez. Obrigada a participação de todos. Uma boa noite. E espero ver vocês em breve aí também na nossa próxima live falando de saúde mental. Que possamos encontrar, né, juntos, conectados aqui, essas soluções para tornar a nossa vida mais leve e mais feliz. Um beijo, gente. Oi, gente. Tchau.